Boa tarde, turma! Sou o professor Bruno, do canal Quadro dos Tios. Canal do YouTube meu e da professora Niara Lima. Estou aqui para conversar hoje com vocês sobre química. Precisamente nessa parte inicial de substâncias puras, misturas e separação de misturas. E de bônus, tratamento de água e esgoto. Vou utilizar um amigão livro para me orientar e ter um norte bom para passar para vocês, considerações, e recomendo que vocês foquem nessa parte. É extremamente importante. Por quê? É o primeiro contato de vocês na química, essa parte inicial. Saber o que é uma substância pura, saber o que é uma mistura homogênea e heterogênea, conhecer os processos de separação de misturas, o que é uma decantação, centrifugação, destilação, evaporação e outros. Conhecer também as etapas de tratamento de água pode ser muito interessante numa redação ou até mesmo numa questão do Enem que trate sobre tratamento de água. Então é uma parte muito importante, é o começo de tudo na química. E nada melhor do que começar bem na química. Caminhar bem, começar bem e aprender. Vamos começar? Então, primeiro, substâncias puras. Substâncias puras são todas as espécies de matéria formada por átomos. É por isso que vocês estudam. Aqui são parênteses rápidos. É por isso que vocês estudam a parte de modelos atômicos. É o modelo atômico de Dalton, que é o da bola de bilhar, o de Thomson, do pudim de passas, de Rutherford, de Bohr, Rutherford, Bohr. Por que vocês estudam os modelos atômicos? Para vocês entenderem a importância do átomo. Entenderem a importância do átomo, para que serve o átomo. E o átomo é extremamente importante na química. Porque olha mesmo, ó, substâncias puras são todas as espécies de matéria formada por átomos. Olha mesmo. Metais e gases nobres. Moléculas ou aglomerados iônicos quimicamente iguais entre si. Então, ó, se eu tenho átomos que são quimicamente iguais, eu formo uma substância pura. Eu formo uma substância pura. Aí o que é que costuma cair muito em prova nas pegadinhas? Dizendo o seguinte, ó. Substâncias puras são todas as espécies de matéria formadas somente por átomos. E aí, tá certo ou errado? Errado, né? É formada por átomos, como também por moléculas ou aglomerados iônicos, que são quimicamente iguais entre si. Olha mesmo os exemplos, ó. A água, sacarose, sal de cozinha e o neônio. Então cuidado com as pegadinhas na prova. Aqui no vídeo eu vou sempre trabalhando com vocês possíveis pegadinhas nas provas dessa parte de química, que tem muita, podem acreditar. Principais características das substâncias puras. Primeira, apresentam composição química fixa e invariável. Aí vem na prova. É correto afirmar que é característica de uma substância pura uma composição química fixa e variável. Tá certo ou errado? Errado. Composição química fixa e invariável. Outra característica: podem ser representadas por fórmulas e possuem nomenclatura específica. Aí o que é que costuma cair na prova? A substância pura é representada por qualquer fórmula, por qualquer nomenclatura e acabou-se. Não, não, tá errado demais. Não, cada substância possui sua nomenclatura e fórmula específica. Apresentam propriedades físicas bem definidas a uma determinada pressão e temperatura. Aí cai na prova. Toda substância pura pode ser encontrada em qualquer temperatura e em qualquer pressão. Certo ou errado? Errado. Tem que ser numa determinada pressão e temperatura analisada criteriosamente. Formam-se por fenômenos químicos. Aí chega na prova. Eita, substância pura é formada somente por fenômeno físico. Certo ou errado? Errado. As substâncias puras formam-se por fenômenos químicos.
Levem isso para a prova. Substâncias puras formam-se por fenômenos químicos. Observaçãozinha importante, é até bom vocês anotarem no caderno. Cada substância é representada por uma abreviação, denominada fórmula. Então, ó, como vocês veem na prova, H2O, essa estruturazinha aqui, ó, cloreto de sódio, que é o NaCl, ou a sacarose, que é essa estrutura aqui, ó, C12H22O11, essa parte aqui é a fórmula química da substância. Então, como é que eu identifico a sacarose? Essa fórmula aqui. Não é a da água. A da água é H2O, é a da água. Não é a da sacarose. Cloreto de sódio, NaCl. NaCl corresponde ao cloreto de sódio, não à água. A água já possui a sua própria fórmula, que é H2O. Tio, dá um exemplo de outra substância? Sim. Ácido sulfúrico, H2SO4. Que vocês vão estudar mais para frente sobre ácidos, bases, óxidos e sais. Mas o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Então você tem H2, dois átomos de hidrogênio, e tem o restante, o SO4. Fechou? Vamos para essa parte aqui, ó, que é importante. Os gases nobres existem normalmente na forma de átomos livres, isto é, sem formar moléculas, e são representados graficamente apenas por seus símbolos. Então, o hélio, He, e o neônio, Ne. Então, aqui é importante vocês levarem isso para as provas, que mesmo que os gases nobres sejam gases, mas eu posso representar graficamente um gás nobre pelo seu símbolo. Mesmo que ele não forme logo de cara moléculas. Mas eu posso representar um gás nobre pelo símbolo? Posso. Certo? Que pode cair na prova. Ah, os gases nobres, como em regra não conseguirem formar moléculas, não tem como identificar de jeito nenhum um gás nobre. Certo ou errado? Errado. Porque eu posso representar um gás nobre graficamente pelo seu próprio símbolo, como está aqui no exemplo, o hélio e o neônio. Você não vai representar o gás hélio pela água, o H2O. Você vai representar o hélio pelo símbolo dele mesmo, o He. Tudo certo? Vamos para frente? Tipos de substâncias. Aí vocês têm as moléculas, que são a menor porção da substância formada por dois ou mais átomos. E vocês têm os aglomerados iônicos, que é a menor porção de uma substância formada por íons. Não vou entrar muito nessa parte, por vir ficar muito extenso e ficar muita coisa. Mas eu pretendo gravar sobre essa parte de aglomerados iônicos, que aí entra sobre as ligações iônicas. Cátions, íons, análise de ligações, tudo a seu tempo. Quero que vocês foquem nessa parte inicial. Saber o que é uma substância pura, identificar, saber o que é uma fórmula química, entender que a fórmula corresponde à substância, que cada substância possui sua própria fórmula, que os gases nobres são representados pelos seus símbolos. É isso que eu quero que vocês absorvam. Mas vamos lá. Novamente, ó. Molécula, menor porção de uma substância formada por dois ou mais átomos. Aí você tem aqui, ó, a molécula, o HNO3, Cl2, N2. Então, esses três são menores porções de uma substância formada por dois ou mais átomos. Substâncias puras simples. As moléculas das substâncias puras simples são formadas por átomos do mesmo elemento químico. Cuidado, gente, que isso aqui também cai em prova. Eu vejo isso nas provas. Os professores, para avaliar, colocam: substâncias puras simples são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Eita, ela não pega e marca certo. Errou a questão. Errou. Porque uma substância pura simples tem que ser por átomos do mesmo elemento químico. Não pode ser de elementos diferentes. Quando você tem moléculas de substâncias formadas por átomos de elementos químicos diferentes,
são chamadas de substâncias puras, compostas ou compostos químicos, mas não a substância pura simples. É aquela famosa frase: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a substância pura simples são moléculas de substâncias puras formadas por átomos do mesmo elemento químico. Na substância pura composta são moléculas ou aglomerados iônicos de substâncias puras compostas que são formadas por átomos ou íons de elementos o quê? Diferentes. Nas substâncias puras compostas. Nas simples não. Então cuidado que isso aqui cai em prova. Aí vamos lá, continuando. As substâncias puras simples ou espécies químicas simples não podem ser decompostas em duas ou mais substâncias diferentes por processos químicos. Então, o H2, O2, N2, F2 e Cl2, todos esses aqui são substâncias puras simples. Todos esses aqui são substâncias puras simples. E nas substâncias puras compostas, ou tem também livros que chamam de compostos químicos. Aqui já é outra história. As moléculas de água, que é o H2O, e o sal de cozinha, NaCl, são tipos de substâncias puras compostas. Por quê? Eu tenho mais de um elemento. Eu tenho o hidrogênio e tenho o oxigênio. Com os dois eu formo a água. Sal de cozinha, tem o cloro e o sódio. Formando os dois eu tenho o sal de cozinha, NaCl. Então eu não tenho somente um, como é o caso de uma substância pura simples. Na substância pura composta eu tenho o quê? Moléculas compostas por carinhas diferentes. As substâncias puras compostas ou espécies químicas compostas podem ser decompostas em duas ou mais substâncias diferentes por processos químicos. Levem isso para a prova. Vou até repetir para vocês anotarem no caderno. As substâncias puras compostas ou espécies químicas compostas podem ser decompostas em duas ou mais substâncias diferentes por processos químicos. Tudo certinho? Vamos para frente. Atomicidade. Atomicidade é o número de átomos que formam a molécula de uma substância pura simples. Então, nitrogênio. Quando vocês estiverem diante da substância e tiver esse númerozinho aqui, esse número aqui é o número de átomos. Então, N2, eu tenho 2 átomos do nitrogênio. O3, eu tenho 3 átomos do oxigênio. E assim por diante. Então, lembre-se, esse número pequenininho aqui, perto da substância, ele corresponde à quantidade de átomos. A quantidade de átomos. Frisem isso. Quantidade de átomos. Não é da substância, é dos átomos. É extremamente importante isso aqui, para mais para frente, vocês quando estiverem estudando estequiometria, para fazer o cálculo certo e a ligação certa. Para não confundir. Vamos para frente. Alotropia. Alotropia também gosta de cair muito em prova. Até em Enem cai essa parte de alotropia. Então, o que seria essa parte? Alotropia é o fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico origina substâncias puras simples diferentes. Os principais elementos que possuem essa propriedade são o carbono, o fósforo, oxigênio e enxofre, que, por serem todos ametais, formarão substâncias simples, moleculares e covalentes. Não se preocupem que essa parte aqui de metal, ametal, gás nobre, vocês vão ver na parte de tabela periódica. O que eu quero que vocês entendam aqui é a parte inicial. Dominar o que é alotropia, dominar o que é uma substância pura simples, substância pura composta, entender que esse número pequenininho aqui, que aparece na substância, é o número de átomos, e entender a alotropia. Pronto. Parte inicial, gente, introdução.
Não se aperreiem. Não se aperreiem. Novamente, ó. Alotropia é o fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico origina substâncias puras simples, o quê? Diferentes. Então, ó, você tem o mesmo elemento químico que origina substâncias puras simples diferentes, que partem dele mesmo. E aqui, ó, citam os principais, que são o carbono, o fósforo, oxigênio e enxofre. Aqui, ó. Carbono, fósforo, oxigênio e o enxofre. Aí quais que são as características da alotropia? Das formas alotrópicas, é como os livros também chamam, como está até aqui, ó, formas alotrópicas, que diferem umas das outras. Aí quais seriam os aspectos? Primeiramente a atomicidade, que vocês já sabem que a atomicidade é o número de átomos da substância pura. Então, ó, na atomicidade, o número de átomos que formam a molécula da substância costuma haver variação. E a estrutura cristalina, que é o arranjo dos átomos no espaço. Que seria uma forma como se fosse um cristal, por assim dizer. Então, como são formadas pelo mesmo elemento, em alguns casos, as formas alotrópicas possuem propriedades químicas o quê? Semelhantes. Faz sentido. Porque se você tem uma forma química gerada de uma outra, faz sentido as propriedades químicas serem semelhantes, porque partiram de um mesmo elemento. Bora ver os exemplos, que aí fica bem melhor de entender. Vamos lá. Alotropia do oxigênio. Então, o oxigênio. Estrutura formada por duas ligações covalentes normais entre dois átomos de oxigênio. Então, eu tenho um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio. Eles ligam entre si e formam o oxigênio, O2. E o oxigênio é o que, gente? É metal? É ametal? É um gás, gente. Cuidado, é um gás. Tá aqui, ó. É um gás. Então, o oxigênio é o gás o quê? Incolor, inodoro e indispensável à vida. E na fase líquida, possui o quê? Paramagnetismo. Então, o oxigênio é uma forma alotrópica. Porque é uma estrutura covalente, é uma estrutura formada por duas ligações covalentes de átomos de oxigênio. Então, os dois átomos de oxigênio formam o quê? O gás oxigênio. Um outro exemplo, ó, ozônio. Então, o que é que seria o ozônio? Uma estrutura composta por três átomos de oxigênio e formada por três ligações covalentes. É um gás azulado, altamente bactericida, de cheiro forte e desagradável, e não possui paramagnetismo. Então, você tem, ó, o oxigênio e você tem o ozônio. E o ozônio, ele possui características do oxigênio, porque o ozônio é composto por três átomos de oxigênio. Todos os três são do oxigênio. O gás oxigênio, aí, ó, gás oxigênio é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio. Pronto, aqui já resumiu, foi tudo. Então, o gás oxigênio é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio. É até bom vocês anotarem isso e levar para a prova, que cai questãozinha sobre oxigênio. Oh, até o carbono. Nossa, o carbono é o que mais cai. Mas antes de vir para o carbono, eu queria mostrar a vocês essa parte aqui, ó, de alotropia. A gente sabe que as propriedades químicas, ó, como é o exemplo aqui do oxigênio, são bem semelhantes. Ó. Tanto o gás oxigênio como o ozônio, eles são formados por oxigênio. Mas vamos para cá, que isso aqui é importante. As propriedades físicas, porém, são muito diferentes devido à diferença na estrutura e na massa dos alótropos. De fato, ó, a massa do ozônio é diferente do oxigênio, porque o ozônio possui 3, ó. Então a forma é diferente. Uma das formas alotrópicas sempre é mais estável que as outras.
A forma alotrópica mais instável, isto é, a mais energética, também chamada de metaestável, tende a se transformar espontaneamente na forma mais estável, em um processo que ocorre com liberação de energia. Liberação de energia. Que entra naquela parte, né, de processo endotérmico e exotérmico. Então, ó, novamente, o que eu quero que vocês captem dessa parte de alotropia? Que é o mesmo caba que gera outro, que possui características do cabo inicial, podendo ter propriedades físicas diferentes na estrutura, na massa, mas as substâncias são do cabo inicial. Então, leve isso para a prova, o conceito e também os exemplos. Bora para o carbono? Então, ó, carbono. Você tem a alotropia do carbono, o grafite e o diamante. Tanto o grafite como o diamante possuem o que em comum? Adivinhem? Carbono. Tanto o grafite como o diamante. E não é só eles dois não, ó. Ainda tem aqui, ó, fluorenos, chamados de buckballs e nanotubos. Grafeno, que também possui carbono. E olha isso aqui, ó. A grafite é a forma alotrópica mais estável do carbono. Então é mesmo, ó. Eu tenho a grafite, diamante, fullerenos. É fullerenos, não é? Fullerenos e o grafeno. Todos esses possuem o que em comum? Carbono. A diferença é onde? Na massa, na estrutura, na composição, na função, na destinação de cada um. Então, por exemplo, o grafite, formada por hexágonos. Cada átomo de carbono se encontra ligado a 3 outros átomos de carbono, sofrendo hibridação sp2 e formando lâminas que são mantidas juntas por forças de Van der Waals. Não se preocupem, vocês vão estudar isso aqui mais para frente, sobre as forças de Van der Waals e distribuição eletrônica. Eu quero que vocês foquem aqui na alotropia, entenderem que o mesmo cabo pode gerar outros, que possuem a mesma característica do elemento do cabo inicial. Então, novamente, grafite, diamante, fluoreno e grafeno, tudinho são formas alotrópicas do carbono. E que a grafite é a mais estável. Esses outros aqui é tudo estável, mas a mais estável é a grafite. Vamos para frente? Vamos para frente. Alotropia do fósforo. Então vocês têm aqui o fósforo branco, vermelho e o negro. Mesmo conceito, ó. Fósforo negro tem o que em comum? Fósforo. Vermelho, fósforo. Negro, fósforo. Branco, fósforo. Então, ó, todos esses são formas alotrópicas do fósforo, com diferenças. Então, por exemplo, ó, fósforo branco, estrutura tetaédrica composta por 4 átomos de fósforo com ângulos de 60 graus. Fósforo vermelho, estrutura macromolecular, ou seja, possui um número indeterminado de átomos. Olha mesmo, ó. No fósforo vermelho eu tenho um número indeterminado de átomos de fósforo. Já no branco eu só posso ter 4. E tem mais. Os 4 têm que formar uma estrutura geométrica tetaédrica de 60 graus. Então é bem específico. E ainda assim é uma forma alotrópica do fósforo. Mesmo sendo bem diferente do fósforo vermelho, mas tanto o fósforo vermelho como o branco fazem parte do mesmo cabo, o fósforo. E o fósforo vermelho é a forma alotrópica mais estável do fósforo. Tá? Não é esse aqui, nem esse aqui. Ah, não, é esse aqui. Me confundi. Não é esse aqui, nem esse aqui. É essa aqui a forma alotrópica mais estável. Alotropia do enxofre. Enxofre rômbico. Enxofre monoclínico. Olha mesmo, ó, a forma de cada um como é diferente. Ó.
E o que é que eles têm em comum? São compostos por enxofre. São diferentes na forma, mas são formas alotrópicas porque eles têm como base quem? Um enxofre. E o enxofre rômbico é a forma alotrópica mais estável do enxofre. Tudo certinho, gente? Aí. Tudo certinho? Vamos avançar? Misturas. Mistura é a reunião de duas ou mais substâncias que não reagem quimicamente entre si. Então isso aqui é importantíssimo vocês colocarem no caderno. Mistura é a reunião de duas ou mais substâncias que não reagem quimicamente entre si. Façam um teste aí na escola ou na casa de vocês com seus pais. Juntem aí água com álcool para ver o que é que acontece. Ou então água mais areia. Aquela famosa mistura que aparece nos livros. Água e óleo. Então, as principais características. Não apresentam composição química fixa. Não podem ser representadas por fórmulas e não possuem nomenclatura específica. Em sua maioria, não tem constantes bem definidas. Então, a mistura já tem as diferenças das substâncias simples, que a gente viu logo no início do vídeo, que a substância simples possuem composição química específica, são representadas por fórmulas e possuem temperatura e pressão constante e determinada. Já na mistura é tudo ao contrário. Não tem composição química, não pode ser representada por fórmula e nem tem constante física. Tá vendo? Então a química tem uma parte teórica muito interessante, gente, e bem importante. Vocês precisam estar com a teoria em ordem, que tem muita diferença, muita coisa, muita particularidade. Então vocês dominando a teoria, vocês compreendem o restante. Então, ó, eu entendi o que é substância pura. Pronto. Então eu sei que a mistura é diferente. Tudo que a substância pura tem, a mistura é o contrário. Então, se na substância pura eu tenho uma composição química fixa, possuo uma fórmula e tem constante física, o que é que eu tenho que lembrar de mistura? Que mistura é tudo ao contrário. Mistura não tem composição, não tem fórmula, não tem nomenclatura e não tem constante física. Bem definidas. Guardem isso e levem para a prova. Adivinha por quê? Porque na prova vai aparecer bem assim, ó. Eu posso representar uma mistura, toda e qualquer mistura por fórmula, igual na substância pura. Não. Aqui já está vendo que não, ó. Misturas, ó, não podem ser representadas por fórmulas e não possuem nomenclatura específica. Aqui já está claro, já para vocês detonarem na prova. Vamos para frente que essa parte aqui é importantíssima. Os benditos tipos de mistura. Aí tem aqui, ó, mistura homogênea. Apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Água mais sal. Mistura heterogênea. Não apresentam as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Água e óleo. Então, mistura homogênea. São denominadas soluções, são monofásicas. Misturas gasosas são sempre homogêneas. E mistura heterogênea são polifásicas. Misturas de sólidos são sempre consideradas heterogêneas, com exceção de ligas metálicas. E exemplos de ligas metálicas, aí tem latão, bronze e o aço. As misturas a seguir apresentam temperatura de mudança de fase constante. Então, qual que é a principal característica para vocês diferenciarem uma mistura homogênea de heterogênea? É vocês observarem o que é que acontece. É vocês observarem o que é que acontece com o elemento no processo. Quando vocês, por exemplo, misturam água com areia, água com sal. Água com sal, se vocês realizarem o processo, vocês vão ver que o sal, ele meio que se funde com a água. Ele se incorpora com a água e eles formam um composto só. É uma mistura homogênea. Agora, se vocês forem para uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo, vocês já vão ver a diferença. Ou então água com
com areia. Vocês já vão ver a diferença. Mas na água e sol não. Então existe o conceito por trás, né? A mistura homogênea apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Mistura heterogênea não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Então existe a diferença na parte teórica, mas o que eu recomendo mesmo é que vocês foquem na parte prática, que aí vocês matam se a mistura é homogênea ou heterogênea. Fechou? Pronto. Misturas eutéticas apresentam temperatura de fusão constante. Que aí na mistura eutética, que vocês vão ver com mais propriedade mais para frente, utiliza essas porcentagens aqui, ó, 75%, 2,5%. Aqui vocês vão ver mais para frente, não vou entrar muito aqui não. Mas só para vocês conhecerem, né, que existem as misturas homogêneas, heterogêneas e eutéticas. E também as misturas azeotrópicas, né, que apresentam temperatura de ebulição constante. Então, água mais álcool, 4,5% de água com 95,5% de álcool. Acetona mais metanol, aí você tem 86,5% de acetona com 3,5% de metanol. Vocês também vão estudar isso aqui mais para frente. É só para vocês conhecerem. E com isso, gente, acredito que o vídeo ficou um pouquinho longo. Então eu vou dar só uma pequena paradinha, um pequeno corte. E vou gravar um novo vídeo da parte principal, né, que é os processos de separação de misturas. Que essa parte é bem importante. Eu vou optar por fazer em outro vídeo. Mas aqui já vai ajudar bastante vocês para identificar essa parte de alotropia, saber o que é uma substância pura, saber os tipos de substância pura, uma substância pura simples, uma substância pura composta, identificar o que é uma mistura, diferenciar a mistura de substância pura e compreender os tipos de misturas. Não ficar somente na mistura homogênea e heterogênea, não. Existem mais tipos, ó. Mistura homogênea, mistura heterogênea, mistura eutética e azeotrópica. Fechou, turminha? Show!